Era para ser só mais um jantar de família, como aqueles que a gente vai por obrigação, mas que tenta transformar em momentos agradáveis por respeito à matriarca. A mesa estava posta com capricho, o cheiro do pernil assado invadia cada canto da casa antiga, e a voz da minha mãe ecoava entre as louças, tentando manter um tom de normalidade que não enganava ninguém. Eu já sentia no ar o peso do não dito, como se cada risada tivesse um fiapo de veneno escondido entre os dentes. Minha filha, sentada ao meu lado, ajeitava os talheres com cuidado, toda arrumadinha, com aquele vestido azul que ela adorava. Era sua primeira vez jantando com todos da família juntos, e eu queria que fosse especial. Meu irmão, porém, chegou atrasado, sem avisar, com um sorriso sarcástico e olhos que não brilhavam. Desde que nos tornamos adultos, a relação entre nós oscilava entre o desprezo e a tolerância, mas naquela noite, algo parecia prestes a romper de vez. Ele se sentou em frente a mim e puxou o prato com força, sem disfarçar o desdém. Começou a comer como um lobo faminto, sem esperar pelos outros, mastigando ruidosamente. Minha filha, ainda sem entender a dinâmica daquela relação tensa, olhou para mim como quem busca permissão para começar também. Assenti com um sorriso forçado, tentando manter a compostura diante do caos silencioso que se armava. A conversa seguiu torta, com frases jogadas ao vento, perguntas sem real interesse e piadas carregadas de indiretas. Até que, sem nenhum aviso, ele parou de comer, olhou diretamente nos meus olhos e rosnou: "Você é um bastardo." A voz dele cortou o ar como uma faca mal afiada. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede. Antes que alguém conseguisse reagir, ele pegou um osso roído do prato, ainda com pedaços de carne grudados, e jogou no prato da minha filha. A menina arregalou os olhos, sem entender se era uma brincadeira de mau gosto ou uma ofensa direta. Minha mãe soltou um gritinho abafado, e eu senti o sangue ferver como há muito tempo não sentia. Foi como se ele tivesse atravessado uma linha invisível, uma que jamais deveria ser ultrapassada. Levantei-me de forma quase automática, minha cadeira arrastando o chão de madeira com um rangido agudo. Olhei para ele com um misto de incredulidade e ódio contido. Não era apenas sobre mim, era sobre ela, minha filha, minha inocência resgatada do mundo cruel. E ele tinha cuspido nela com aquele gesto desprezível. Minha vontade era de partir para cima dele, mas algo me segurou, talvez os olhos da minha menina, assustados e cheios de perguntas. "Você enlouqueceu?" Foi tudo que consegui dizer. Mas ele apenas sorriu, um sorriso torto, carregado de mágoa antiga, como se finalmente tivesse conseguido o que queria, me tirar do eixo. E conseguiu, porque naquela noite, tudo que estava mal disfarçado finalmente veio à tona. E eu sabia ali mesmo, que nada mais seria como antes. Deseja seguir para o capítulo 2, Feridas que Nunca Cicatrizaram? Você disse. Ok, roteirista de histórias disse. Perfeito. Vamos continuar com o segundo capítulo. Capítulo 2, Feridas que Nunca Cicatrizaram. Naquela noite depois do escândalo. Saí da casa da minha mãe com a minha filha pela mão, o coração aos pulos e um gosto de ferrugem na boca. O silêncio dela no banco do carona doeu mais do que qualquer palavra. Ela não perguntou nada, não chorou, apenas ficou ali, olhando pela janela como se tentasse escapar daquilo tudo. E eu, calado, tentava entender em que momento o passado voltou para nos assombrar daquele jeito. Chegando em casa, pus ela para dormir e fiquei na sala com a luz apagada, deixando que a escuridão me envolvesse como um cobertor de lembranças. Minha mente voltou aos tempos de infância, às brigas constantes, aos gritos do meu irmão e aos olhares estranhos que ele sempre me lançava. Desde pequeno, ele me tratava como alguém fora do lugar, como se eu fosse um intruso dentro da própria família. Mas ninguém nunca dizia nada claramente. Lembro que aos 12 anos, ouvi sem querer uma conversa entre minha mãe e uma vizinha. Elas falavam baixo, mas a palavra infidelidade escapou como um sussurro venenoso. Na época não entendi direito, mas aquela palavra ficou grudada na minha memória, como uma farpa que nunca saiu. A partir dali, comecei a reparar em como meu pai olhava para mim com uma certa distância, como se tivesse que se convencer todos os dias de que eu era mesmo seu filho. Meu irmão, por outro lado, fazia questão de destacar qualquer diferença entre nós. Ele era loiro, olhos claros, herança do nosso avô. Eu, cabelo escuro, traços mais fortes, corpo diferente. Diziam que eu puxava a família da minha mãe, mas ele sempre deixava no ar um tom de deboche quando mencionava isso. Cresci tentando agradar, tentando caber, tentando ser aceito. Mas parece que para ele eu nunca fui nada além de um erro. Na adolescência, a situação piorou. Ele se tornou queridinho do meu pai, o que jogava bola, o que fazia piadas, o que era homem de verdade. Eu preferia livros, silêncio e a companhia da minha mãe.
Essa escolha, por mais inocente que fosse, parecia irritá-lo profundamente. Nossas discussões começaram a ter mais peso, mais raiva, e muitas vezes eu me perguntava o motivo de tanto ódio vindo dele. Mas ninguém me respondia. Apenas mandavam não dar ouvidos. A verdade é que eu sempre carreguei uma dúvida que nunca tive coragem de confirmar. O medo de cavar fundo e encontrar algo que pudesse destruir a pouca estrutura que restava da minha infância. Mas depois daquela noite com aquele osso roído jogado no prato da minha filha como se ela fosse menos, como se eu fosse menos, entendi que já não podia continuar vivendo entre suposições e silêncios. Peguei o álbum antigo de fotos da família naquela madrugada. Cada página trazia lembranças, mas também perguntas. Meu nascimento, fotos soltas, datas estranhas. Tudo ali parecia ter sido montado com pressa. Havia uma ausência gritante do meu pai nos primeiros meses da minha vida. Algo não se encaixava. E agora eu sabia, precisava descobrir, nem que isso me custasse o resto da paz que ainda restava. Deseja que eu continue com o capítulo 3, o osso no prato e o silêncio da vergonha? Você disse. Ok, roteirista de histórias disse. Vamos seguir com o terceiro capítulo, capítulo 3, o osso no prato e o silêncio da vergonha no dia seguinte. Minha filha mal me olhou nos olhos. Preparou o café sozinha, vestiu o uniforme escolar com pressa e saiu dizendo que ia a pé, sem esperar minha carona. Aquilo me cortou fundo. O silêncio dela era mais eloquente do que qualquer discussão. E eu sabia, no fundo, que não era só o constrangimento da cena. Era a vergonha. Uma vergonha que injustamente recaiu sobre ela por algo que não era dela, nem meu. Passei o dia inteiro no trabalho como um zumbi. Meus pensamentos voltavam sempre para aquela imagem grotesca. O osso jogado no prato dela, como se ela fosse um animal de rua, como se nosso sangue tivesse menos valor. Cada detalhe daquela cena me consumia. O barulho do osso batendo na porcelana, o olhar do meu irmão frio satisfeito, e o silêncio que veio depois, como se todos tivessem concordado com aquele gesto vil. Naquela noite fui até a casa da minha mãe. Não avisei que iria. Entrei sem bater, como sempre fiz, mas senti logo no ar que ela sabia que eu apareceria. Estava sentada na poltrona com o chá nas mãos, como se estivesse esperando uma tempestade. Ele passou dos limites, foi tudo que disse. Eu me sentei à frente dela e esperei por mais. Mas ela apenas baixou os olhos, como se carregasse um fardo que não tinha mais forças para esconder. Tem coisas que um filho não precisa saber, ela murmurou, como quem já sabia onde a conversa ia dar. Mas eu não recuei. Disse que precisava da verdade, que minha filha merecia respeito, e que aquele insulto não podia ser ignorado. Ela hesitou, respirou fundo e começou a falar pela primeira vez em décadas. Falou de um verão, de um homem que apareceu para consertar o telhado da casa, e da solidão que ela sentia naquele tempo. Ela não deu nomes, não deu datas exatas, mas suas palavras deixaram pouco espaço para dúvidas. Eu nasci meses depois daquele verão, e meu pai, ou melhor, o homem que me criou como filho, nunca soube com certeza. Ou talvez tenha desconfiado e decidido ignorar. Mas meu irmão, ele sempre soube. Ouviu algo ou descobriu por conta própria. E carregou esse segredo como uma arma, esperando o momento certo para disparar. Saí da casa dela atordoado, tentando digerir aquela confissão fragmentada. O mundo parecia girar mais devagar, como se me desse tempo para entender a nova versão da minha própria história. Caminhei pela rua como um estranho dentro da minha própria pele, sentindo a infância se desfazer em pedaços. Mas no meio da dor, havia também uma clareza. O ataque do meu irmão não era apenas ódio, era medo. Medo de perder o lugar que ele achava ser só dele. Voltei para casa tarde. Minha filha estava acordada, sentada no sofá, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentei ao lado dela e pela primeira vez contei uma parte da verdade. Não tudo. Apenas o suficiente para que ela soubesse que aquele gesto não era culpa dela, nem minha. E quando ela encostou a cabeça no meu ombro e disse, eu só queria entender, eu percebi que o que mais doía nela não era o osso no prato, era o silêncio depois dele. Deseja continuar com o capítulo 4, Uma Verdade Enterrada no Tempo? Você disse. Ok, roteirista de histórias disse. Vamos seguir com o quarto capítulo. Capítulo 4, Uma Verdade Enterrada no Tempo. Nos dias que se seguiram, algo mudou em mim. Aquela conversa com minha mãe, mesmo incompleta, despertou em mim uma necessidade quase obsessiva de montar o quebra-cabeça da minha origem. Pela primeira vez, olhei para minha história com os olhos de um detetive, e não mais de um filho grato por ter sido acolhido. Era a hora de cavar fundo, por mais doloroso que fosse. Eu precisava saber quem eu era. Precisava nomear a sombra que sempre me acompanhou.
Comecei pelas gavetas mais antigas do armário da minha mãe, aquelas onde ela guardava papéis de quando ainda escrevia cartas. Ali, entre folhas amareladas e fotografias desbotadas, encontrei uma caixinha de madeira com fecho enferrujado. Dentro, uma série de bilhetes dobrados, todos assinados apenas com a letra F. A escrita era firme, masculina, carregada de um romantismo que eu nunca vira em meu pai. Palavras como esperança, fuga e nosso segredo apareciam mais de uma vez. Cada frase daqueles bilhetes parecia uma peça perdida. Fiquei horas lendo e relendo, tentando entender a relação entre aquele homem e minha mãe. Havia algo de proibido, urgente, um desejo contido entre as linhas. Num deles ele dizia, se ele descobrir me mata. Aquilo me gelou. Meu pai, apesar de nunca ter sido violento comigo, tinha um temperamento explosivo. Era possível que ela tivesse vivido aquele amor escondida por medo, e talvez por amor aos filhos que já tinha. Continuei vasculhando até encontrar uma fotografia. 2 rostos sorridentes em preto e branco, encostados um no outro com uma intimidade que não deixava dúvidas. Minha mãe mais jovem, mais leve. E ao lado dela, um homem desconhecido. Pele bronzeada, olhos escuros, cabelo ondulado. Eu travei. Aqueles olhos eram os meus. Pela primeira vez na vida, eu me reconheci em alguém. E soube, sem precisar de exame nenhum, que aquele era o homem que me deu a vida. Levei a foto até minha mãe no dia seguinte. Ela demorou a falar, mas não negou. Contou-me que ele era pedreiro e vinha de uma cidade próxima. Um homem gentil, inteligente e apaixonado por literatura, assim como eu. Estiveram juntos durante 3 meses, escondidos, até que ela descobriu a gravidez. E aí, tomada pelo pânico, decidiu romper. Meu pai havia voltado para casa naquela época, e ela optou por fingir que nada havia acontecido. Criou-me no silêncio, sustentando uma mentira por medo de perder tudo. Perguntei a ela se ele ainda estava vivo. Ela não soube responder com certeza. Disseram que ele foi embora para o interior de Minas tentando recomeçar. Algo em mim se acendeu naquele momento. Uma vontade ardente de encontrá-lo. Não por vingança nem por respostas, mas por mim, por minha filha. Eu precisava fechar aquele ciclo. Precisava olhar nos olhos daquele homem e dizer, eu existo. E talvez, se tivesse sorte, ouvir dele, eu sei. À noite, contei à minha filha o que descobri. Ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão com força. Quando terminei, ela me olhou com os olhos marejados e disse, agora entendo você melhor. Foi a frase mais poderosa que já ouvi, porque ali, entre lágrimas e verdades, nasceu algo novo entre nós dois. Um laço mais forte do que qualquer sobrenome. Uma conexão baseada na verdade, mesmo que dolorosa. E eu soube, ali mesmo, que estava pronto para o que viesse a seguir. Deseja continuar com o capítulo 5, O Amor que Ninguém Podia Saber? Você disse. Ok, roteirista de histórias disse. Vamos seguir com o 5º capítulo. Capítulo 5. O amor que ninguém podia saber. A fotografia dele não saía da minha mente. Era como se aquele sorriso guardasse uma promessa que nunca se cumpriu. Comecei a procurar pistas de onde ele poderia estar agora. Vasculhei redes sociais, registros de cartórios, até mesmo grupos de moradores da cidade vizinha onde minha mãe disse que ele nasceu. O nome completo veio aos poucos, em pedaços, até que finalmente encontrei um sobrenome incomum ligado a uma barbearia antiga, num bairro afastado. Liguei para lá sem saber o que dizer. Quem atendeu foi um homem com voz rouca, desconfiada, e quando perguntei se conhecia alguém com o nome que eu buscava, houve uma pausa longa do outro lado. Conheci sim, mas ele não está mais entre nós, respondeu o homem com um pesar sincero na voz. Meu coração afundou. Aquele capítulo que eu esperava abrir com o reencontro, havia se encerrado antes mesmo de começar. Ainda assim, agradeci. Precisava de mais. Fui até a cidade mesmo assim. Precisava ver com meus próprios olhos. A barbearia era pequena, de esquina, com o letreiro desbotado pelo tempo. O homem que me atendeu pessoalmente era seu sobrinho, e me reconheceu assim que abri a porta. Você tem o mesmo olhar dele. Só pode ser filho do tio Fábio. Aquilo me desmontou. Sentei ali mesmo, numa cadeira antiga, e deixei que ele contasse tudo. Falou de um homem solitário, apaixonado por poesia que nunca se casou. Disse que o tio falava de uma mulher do passado com carinho contido, como quem guarda uma lembrança preciosa em silêncio. Nunca disse o nome dela, só que ela escolheu outro caminho. Eu ouvi tudo com o peito apertado, imaginando como teria sido a vida dele depois que minha mãe o deixou. E me dei conta de que, apesar de não tê-lo conhecido, algo dele sobreviveu em mim, o gosto pelos livros, o jeito de olhar para o mundo com certa melancolia. O sobrinho me levou até o cemitério, onde uma lápide simples marcava seu nome. Fiquei ali por um tempo, sem saber o que dizer.
Me apresentei, como se ele pudesse me ouvir. Contei sobre mim, sobre minha filha, sobre tudo que vivi até ali. Não chorei, não consegui. Era um misto de gratidão e luto tardio. Senti como se finalmente tivesse completado uma parte essencial de mim mesmo. E ao sair dali, levei comigo mais do que lembranças. Levei pertencimento. De volta à cidade, algo em mim estava mais leve. Contei à minha mãe o que descobri, e pela primeira vez a vi chorar sem contenção. Disse que o amou de verdade, mas teve medo. Medo de destruir o que já estava construído, mesmo que fosse uma ilusão. Pediu perdão por ter me escondido aquilo, mas agradeci. Ela fez o que pôde com as ferramentas que tinha. E naquele abraço, senti que estávamos, enfim, nos curando juntos. Contei tudo à minha filha também. Mostrei a foto dele, o túmulo, o nome. Ela ouviu com atenção, olhos brilhando de curiosidade. Ele teria orgulho de você, disse ela, com a sinceridade só possível em quem vê além das cicatrizes. E naquele momento entendi que o amor, mesmo proibido, mesmo escondido, deixa rastros. E às vezes, é desses rastros que a gente constrói um novo caminho. Um caminho onde a verdade, ainda que dolorosa, é o solo mais firme para seguir em frente. Deseja que eu continue com o capítulo 6, Confronto na Varanda da Fazenda? Você disse. Ok, roteirista de histórias disse. Vamos continuar com o 6º capítulo, capítulo 6. Confronto na varanda da fazenda. Voltar à fazenda da família foi como atravessar um túnel de memórias. O portão ainda rangia do mesmo jeito, a varanda continuava com aquele cheiro de madeira antiga misturado a café forte. E o vento parecia soprar as mesmas histórias que escutei durante a infância. Mas naquele dia eu não voltava como filho obediente. Voltava como homem ferido, com verdades no peito e a necessidade urgente de dizer tudo que sempre engoli calado. Meu irmão estava lá, claro, como se soubesse que eu viria. Sentado na poltrona de palha que foi do nosso avô, com um copo de cachaça na mão e os olhos semicerrados, me observava como quem mede o inimigo antes do golpe. Não disse nada quando me viu, apenas ergueu o copo, com um gesto sarcástico. Sentei de frente para ele. A distância era pouca, mas entre nós havia décadas de silêncio, rancor e mágoas não ditas. Por que agora? Foi a primeira coisa que perguntei. Por que fazer aquilo na frente da minha filha? Ele deu de ombros, como se o que tivesse feito fosse apenas uma brincadeira mal interpretada. Mas eu vi nos olhos dele que não era. Aquilo foi planejado, calculado como um ataque direto ao meu ponto mais frágil. Porque você precisava lembrar de onde veio, respondeu com a voz arrastada. Sempre fingiu ser mais do que é. Mas no fundo, você sabe, aquilo me atingiu como um soco. Mas dessa vez eu não abaixei a cabeça. Sim, eu sei. Descobri tudo, e você não tem ideia do que isso significa para mim. Contei sobre os bilhetes, a fotografia, o túmulo. Contei com firmeza, sem tentar justificar ou pedir perdão por uma história que não escolhi viver. Ele me ouvia calado, o olhar agora menos desafiador e mais amargo. Quando terminei, ficou um tempo em silêncio. O vento batia nas folhas do lado de fora, como se esperasse a resposta. Ele queria levar vocês embora. Eu ouvi. Quando eu tinha 8 anos, escutei ele dizer que ia tirar você e a mamãe daqui. A voz dele vacilou. Eu achei que ia perder tudo. Meu pai, minha mãe, minha casa. E aí eu entendi. Por trás do ódio, havia medo. Medo infantil que nunca foi acolhido, que cresceu e virou veneno. Ele não me odiava por quem eu era, me odiava pelo que ele achava que eu poderia ter tirado dele. Levantei devagar e fui até a beirada da varanda. Olhei para o horizonte dourado, onde o sol começava a se esconder. A gente passou a vida inteira brigando por um amor que não soube nos proteger. Mas eu não vim aqui para brigar, vim para encerrar isso. Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, encarando o próprio copo, como se tentasse encontrar ali as palavras que nunca soube usar. Até que, num gesto raro, disse, eu também tô cansado. Ficamos ali, lado a lado, por longos minutos, em silêncio. Pela primeira vez, não havia cobrança nem disputa. Só 2 homens tentando entender as feridas que herdaram. Antes de ir embora, deixei uma cópia da foto em cima da mesa da varanda. Talvez ajude você a entender melhor também, disse. Ele não pegou, não agradeceu, mas também não a ignorou. E eu soube, ao virar as costas, que alguma coisa ali tinha mudado. Não tudo, mas o suficiente. Deseja seguir com o capítulo 7, Entre a Filha e a Verdade? Você disse. Ok, roteirista de histórias disse. Vamos seguir com o 7º capítulo. Capítulo 7, Entre a Filha e a Verdade. Minha filha sempre foi esperta, sensível. Desde pequena percebia quando algo não ia bem, mesmo que eu tentasse esconder. Naqueles dias depois da viagem à fazenda, ela ficou mais próxima de mim. A relação entre nós se transformava em silêncio cúmplice.
quase como se ela estivesse esperando que eu confiasse nela com a parte mais delicada da história. E eu sabia que chegaria o momento em que precisaria decidir, contar tudo, ou protegê-la do peso da verdade. Numa tarde chuvosa de sábado, estávamos na sala vendo um filme antigo quando ela me olhou de repente e perguntou: "Pai, por que o tio te odeia tanto assim?" A pergunta veio como uma flecha certeira. Por um segundo hesitei. Mas havia ali nos olhos dela uma maturidade precoce. Ela não era mais aquela menininha que eu embalava nos braços. Era uma jovem mulher, pronta para lidar com realidades. Respirei fundo e comecei a falar. Contei que nem todos os laços de sangue são escolhidos, e que nem sempre somos recebidos com os mesmos braços abertos. Falei da dúvida que me acompanhou por anos, das diferenças que sempre me fizeram sentir deslocado, e da busca que fiz para entender de onde vim. Ela ouviu tudo com atenção, segurando minha mão com força. Quando mostrei a foto do homem que me deu a vida, seus olhos brilharam de curiosidade. "Ele parece com você", com a gente murmurou. Mas não contei tudo. O detalhe mais doloroso, aquele que envolvia minha mãe e o tempo exato do rompimento com meu pai, eu guardei. Talvez por medo de que ela visse a avó de outra forma, talvez por querer proteger uma memória que ainda era viva em nós dois. Às vezes, amar também é esconder um pouco da dor. Ela não insistiu, apenas me abraçou e disse: "Obrigada por confiar em mim." E naquele abraço, entendi que ela também estava se tornando minha confidente. Nos dias seguintes, ela passou a fazer perguntas sobre a infância da avó, sobre como era crescer numa casa cheia de silêncios. Era como se quisesse montar também o quebra-cabeça da nossa história, agora por seus próprios olhos. Fomos juntos visitar minha mãe mais uma vez, e a conversa entre as duas me emocionou. Sem confrontos, sem acusações, apenas curiosidade e afeto. Minha mãe, dessa vez, parecia disposta a abrir as portas que manteve trancadas por tanto tempo. E foi assim que minha filha ouviu pela primeira vez a avó contar sobre aquele amor antigo. Com os olhos marejados e a voz embargada, ela falou do homem que mudou sua vida e da escolha difícil que teve que fazer. "Eu escolhi o que era seguro, não o que era certo", confessou. E minha filha, com a serenidade de quem vê a humanidade por trás dos erros, apenas respondeu: "Eu entendo." Ali 3 gerações se encontraram entre verdades, perdão e acolhimento. Naquela noite, enquanto minha filha dormia, fiquei olhando para ela por um tempo. Vi no seu rosto traços meus, e também daquele homem da foto. Mas vi, acima de tudo, a força de uma nova história. Uma história que ela poderia escrever com mais liberdade, sem carregar o peso das omissões. E entendi que meu papel, dali pra frente, era ser o alicerce que ela precisaria. Um pai presente, verdadeiro, e finalmente em paz com quem é. Deseja que eu continue com o capítulo 8, o perdão que ninguém esperava? Você disse. Ok, roteirista de histórias disse. Vamos ao 8º e último capítulo. Capítulo 8. O perdão que ninguém esperava. Minha mãe adoeceu no fim daquele mesmo ano. Não foi nada repentino, mas a forma como o tempo começou a pesar sobre ela me fez perceber que a verdade que havíamos desenterrado vinha cobrando um preço. Ela passou a falar mais do passado, como se quisesse se livrar de tudo antes de partir. A dor física era visível, mas havia também uma espécie de alívio em seus olhos, como se, ao fim de uma longa jornada de segredos, finalmente tivesse encontrado descanso. No hospital, ela recebeu visitas espaçadas. Meu irmão aparecia, mas sempre em silêncio. Ficava poucos minutos, trocava olhares comigo e saía sem dizer muito. Até que, numa tarde cinzenta, ela nos pediu para ficarmos os dois com ela. Sentamos ao lado da cama, um de cada lado, como 2 soldados em trégua. E ali, com a voz baixa e os olhos fixos no teto, ela nos contou tudo, sem rodeios, sem esconderijos, e com uma paz surpreendente. Ela confessou que sabia desde o início que aquele filho, o mais novo, não era de seu marido. Mas também sabia que não poderia sustentar 2 lares, 2 amores, 2 filhos de origens diferentes, sem que tudo desabasse. Fez uma escolha, como tantas mulheres fizeram e ainda fazem. Escolheu manter a casa de pé, mesmo que isso significasse viver para sempre entre o arrependimento e o silêncio. Eu só queria proteger vocês. Mas talvez eu tenha machucado mais do que protegido, disse, com lágrimas discretas escorrendo. Meu irmão se levantou lentamente, deu alguns passos até a janela do quarto e ficou ali, olhando a chuva cair. Esperei por uma explosão, uma nova acusação. Mas, para minha surpresa, ele apenas disse: "Eu odiava você porque achava que tinha levado o amor dela. Mas hoje eu vejo que a gente só recebeu pedaços dela, cada um do jeito que ela conseguiu dar." Foi a primeira vez que ouvi meu irmão falar com aquela honestidade. E doeu.
mas foi também libertador. Voltamos para casa juntos naquela noite. No carro não houve conversa, mas havia um entendimento silencioso, como se a guerra tivesse terminado ali, sem necessidade de vencedores. Em casa, minha filha nos esperava com chá quente e cobertores no sofá. Quando viu o tio, hesitou, mas depois o abraçou de leve. Ele, sem jeito, retribuiu com um sorriso tímido. Era pouco, mas era o bastante para recomeçar. O tempo passou. Minha mãe partiu semanas depois, tranquila, com os olhos fechados e a mão apertando a minha. O enterro foi simples, bonito, cheio de pessoas que a admiravam. Meu irmão e eu carregamos o caixão juntos. No cemitério, ele segurou minha mão por um instante e disse: ela era o elo. Agora somos só nós dois. E eu soube, naquele gesto, que algo tinha se curado entre nós. Meses depois, sentamos na mesma varanda da fazenda. Sem discussões, sem rancores. Falamos sobre o futuro, sobre a fazenda que ele pretendia cuidar, e sobre minha filha que começava a faculdade. Ele até brincou que ela puxou mais pro nosso pai de verdade, e dessa vez, o comentário veio sem veneno, só com uma ponta de saudade. Rimos. Pela primeira vez em muitos anos, rimos juntos. E foi assim que percebi, às vezes, o perdão não vem com palavras bonitas ou pedidos de desculpas. Vem com silêncio, com presença, com o tempo que nos transforma. Vem quando a dor já se fez ponte e não mais abismo. Vem, enfim, como um milagre sutil, o tipo de milagre que só o amor, mesmo ferido, consegue realizar.